Então, nessa ação penal 506, 32, 71, 36, depoimento do senhor Alberto Quintais. Nesse caso vai haver contradita, doutor? É um pouco diferente, né? Só contradita pela defesa entender que... Não, daí precisa ser no microfone, por gentileza. A distinção se faz porque ele não foi inicialmente denunciado e houve um requerimento, uma solicitação de Vossa Excelência ao Ministério Público que explicasse a situação processual dele e, diante do que já foi visto, a situação processual dele é idêntica às dos demais e a defesa reitera, inclusive quanto à impossibilidade de ouvi-lo e também a contradita porque não tem um compromisso com os fatos e sim está inteiramente vinculado aos fatos. Tá certo. Eu vou... Fica registrada a contradita, mas eu vou indeferir pelos meus fundamentos daquela remissiva. Desculpa. Excelência, só uma questão de esclarecimento, acho que até por falta de leitura total do processo. Não foi denunciado e tem um termo de colaboração nesse processo? Uhum. Ou esse termo se destinava a outro processo também? Não, tem um termo de colaboração no qual ele depôs sobre os fatos relativos a esse processo. A esse processo? Isso, e também aqueles outros fatos correlatos, né? Mas ele só fez esse termo depois de encerrado o inquérito. Aí já não sei, doutor, mas... Foi em 26 dias de julho de 2016. Mas eles foram denunciados agora, né? Recentemente. Então... O quê? depoimento entrega. Pega a denúncia, sim. Entrega. Foi tudo juntado aos autos. Não, não digo depoimento, mas o Alberto não está na denúncia. Não está. Não está. Por força do acordo. Tudo bem. O que não está na denúncia? O Alberto Quintais não é denunciado. Assim. Ah, sim, tá. Quer dizer, É, esse alguma acordo é que gerou a não denúncia Isso. dele, Isso. o arquivamento, Isso. implicitação. Ele fez o acordo ainda no andamento do inquérito policial. Aí já não sei o momento mais... tem relevância isso? Seria importante, né, Excelência, porque se ele fez dessa forma, o Ministério Público tem que buscar autoria, materialidade... Doutor, você está questionando a descrição? Não, estou esclarecendo ao juiz, porque você não pode se Daí, incomodar. doutor, então eu vou deixar assim para questões de, se quiserem questionar a validade do acordo ou mesmo do depoimento dele, eu peço que faça então, até para esclarecer melhor os fatos e no base do que a defesa coloca, para fazer por escrito depois. Certo? Porque aqui é o momento só apenas se for o caso de fazer contradita a testemunha. Eu estou fazendo a contradita, mas não queria ser injusto, porque achei que se o inquérito ainda estivesse em andamento, não seria razoável se conceder um termo de colaboração expressa e excluir imediatamente a ação penal. Não, mas aí, nem doutor, anotação vai ter, nem aí pena vai a ter questão para assim cumprir. de validade eu peço para seja feito fora e a contradita então a testemunha. A contradita. Certo. Então fica registrada a contradita e da mesma forma como fundamentei anteriormente, ele não foi denunciado pelas razões explicitadas pelo Ministério Público, então está depondo como testemunha, além do que ele está nesse acordo de leniência. E na minha posição, como eu realmente mencionei anteriormente, a questão do compromisso é uma proteção aos acusados no processo. Ao contrário, então a tomada do compromisso não traz nenhum prejuízo aos acusados. Sempre sem embargo de eventualmente questionamentos da credibilidade do depoimento ou da validade do próprio acordo, coisa parecida. Certo? Então fica registrada a contradita, mas será tomado o compromisso da mesma forma. Senhor Alberto, o senhor está aqui como testemunho. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Estou ciente disso. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim. Além disso, foi informado aqui pelo Ministério Público que o senhor teria aderido a um acordo de leniência celebrado pelo Andrade Gutierrez com o Ministério Público, é isso mesmo? Positivo.
Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça, senhor Alberto? Sim, Então, senhor Alberto, também fica a advertência que se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde esse acordo, esse benefício decorrente do acordo de leniência, sim, certo? certo. Também lhe quero deixar muito claro ao senhor que o que interessa aqui à justiça é apenas a verdade dos fatos, sem necessidade de qualquer exagero ou de qualquer exclusão, certo? Ok. Dito isso, eu passo as perguntas ao ministro. Boa tarde, senhor Alberto. Boa tarde. Quando você começou a trabalhar na Andrade Gutierrez 2006, e exercia qual função? agosto, gerente comercial do estado do Rio de Janeiro. E a partir daí, como que foi a sua evolução no quadro empresarial? Comecei trabalhando subordinado ao João Marcos, que cuidava de Minas e Rio, e depois fiquei subordinado ao Clóvis Primo, quando o João Marcos ficou só no Rio de Janeiro. Em 2000 não me recordo aqui, 2008, 2009, virei diretor superintendente, cuidando de todo o estado do Rio de Janeiro, que incluía governo do estado e prefeitura. Em relação a... E hoje estou desde final de 2013 na holding da Andrade Gutierrez. Tá. Quem era o senhor Rogério Nora de Sá? Era, desde a época que eu entrei na empresa, presidente da consultora. Ok. E quem era o senhor Clóvis Primo? Ele era, no começo, diretor de operações e depois juntou operação e área comercial e ele virou diretor-geral da consultora. Ok. O senhor relatou no seu depoimento que em 2007 o senhor foi chamado pelo senhor João Marcos e Rogério Nora para falar de pagamentos de vantagens de propina, vantagens indevidas ao governador Sérgio Cabral. Você confirma isso? Confirmo. Pode relatar, por favor. Quando entrei na consultora, para assumir o estado do Rio de Janeiro, tinha algumas obras em andamento e eles me passaram o João Marcos me passou uma planilha que ele tinha um controle e não me relembro aqui exato toda a planilha, mas que todo faturamento feito tinha um percentual. Ok. Esse faturamento feito de quê? De obras De no obra, Rio? no Rio de Janeiro. E esse percentual é percentual de propina, é isso? Exato. Ok. Vou te passar aqui o documento que o senhor apresentou ao Ministério Público Federal, que está juntado na ação penal, que essa planilha. Então, essa planilha se encontra nos autos, aqui não recordo a localização específica, mas é uma planilha que tem lá no seu topo operação mecânica, mês, aí uma relação de meses com valores, e no lado direito dela uma tabelinha produção, MNT, equipe, tá sendo mostrado a testemunha. Vou te perguntar algumas coisas dessa planilha. Na coluna horizontal dela, nas colunas horizontais, tem lá MCNA igual a 5. O que significa MCNA igual a 5? Maracanã, Pan-Americano, e 5 era 5%. É um planilha que eu já recebi assim, como eu falei, meu chefe era o João Marcos, ele que fez essa planilha, ele que botou, eu só complementei ela. Então, a partir de dado momento, você passou a alimentar essa planilha. Exatamente. Ok. MCNA igual a 5 seria o quê? Maracanã 5%. Exatamente. O que significa 5%? 5% de todo o faturamento, de toda a medição recebida da parte da Andrade Gutierrez, que era um consórcio, deveria ser repassado. A título de propina? De propina. O que significa MCAX igual a 7? Mergulhão de Caxias. 7%? 7 seria o quê? 7% de propina. MCO 04 igual a 5. MCO é uma obra do metrô de Copacabana, é uma obra muito antiga, muito antes do meu tempo de entrada da Andrade Gutierrez, seria 5%. Essa obra nunca teve nenhum na minha época da Andrade Gutierrez, nunca teve nenhum recebimento, tinha uma pendência e nós várias vezes cobrávamos isso do Estado. Ok. Manguinhos igual a 3. É uma obra de... Manga igual a 3, desculpa. É uma obra do complexo de Manguinhos e a propina era 3%. AMRJ igual a 3. Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Ok. No seu depoimento, você falou que
que foi dito ao senhor que tinha que fazer um adiantamento de propina, é isso? Foi o Rogério Nora, certa vez chegou no começo da minha entrada na Andrade, falou que tinha conversado com o governador Sérgio Cabral e que ele tinha pedido um adiantamento. Foi pedido ao Rogério. Ok. Adiantamento de? Adiantamento de propina, né? Ok. Como E, se fosse uma mesada, né? e Todo qual mês. que era o valor dessa mesada? 350 mil reais mês. Ok. E em determinado momento o senhor Clóvis Primo pediu para o senhor parar esses pagamentos? Sim, porque no controle tinham se pago mais do que a gente estava recebendo. Então parou até equalizar esse débito e E crédito. depois foram retomados os pagamentos? Foram retomados. Ok. Essa planilha, custo mensal aqui, que tem aqui 350 mil, 350 mil, 350 mil, seria o controle desses pagamentos mensais da Exatamente. propina? Exatamente. Ok. Quem é o Wilson Carlos? Ele era secretário de governo do Rio de Janeiro e secretário de governo do Rio de Janeiro. O senhor informou no seu depoimento ao Ministério Federal que ele era um homem de confiança do governador para tratar de assuntos relacionados à propina. Sim. Com quem te apresentou o senhor Wilson Carlos? Dr. Rogério Nora, presidente da consultora Andrade Gutierrez. Como é que foram que você se... O Sérgio Cabral também? Você estava nesse momento que você foi apresentado, Wilson Carlos? Não me recordo se o Sérgio Cabral estava presente ou não, mas quem me apresentou, tanto o Sérgio Cabral quanto o Wilson Carlos, foi o Rogério Nora. Ok, mas o senhor disse que o Wilson Carlos era um homem de confiança do Cabral. Sim. E como é que você tomou conhecimento disso? Em certa vez, uma reunião com o Rogério Nora e Sérgio Cabral, o governador deixou claro que ele era a pessoa de confiança, que só ele falaria em nome dele em relação à propina. Ok. E quem seria Carlos Miranda? Carlos Miranda era a pessoa que fazia um acompanhamento, gerenciava para mim o que eu devia ou não, o que Andrade Gutierrez deveria ou não, e era a pessoa que buscava essa propina. Então, Carlos, e quem lhe apresentou ele? Provavelmente Wilson Carlos. Ok. Tudo bem. Com certeza, posso falar. Ok. Então, voltando à planilha, no canto direito dela tem uma anotação escrito CPRJ 2.700. Você poderia esclarecer o que seria isso? Comperj, obra do Comperj, terraplanagem, 2.700.000 reais. Ok. Só uma questão, o doutor falou lado esquerdo, Direito. 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 Tá. Você participou de alguma reunião com o senhor Sérgio Cabral? Algumas. Algumas. E nessas reuniões o Rogério Nora estava presente? A maioria. Ok. E alguma dessas reuniões foi tratado assuntos relacionados a propinas? A única que eu me lembro que teve foi sobre o Comperj, que nós estávamos numa reunião, pelo que eu me lembro, pedindo para ele pagar o mergulhão de metrô de Copacabana, que é MCO, aí que nós estamos falando, que era uma dívida muito antiga da Andrade Gutierrez, na qual ele, para o Rogério, virou e falou que teria se ele sabia de um acerto da terraplanagem do Comperj. Esse acerto teria sido feito com quem? Pelo que eu escutei, que era o seu Paulo Roberto, né, que eu não sei quem é, eu sei que é da Petrobras, teria falado com ele. O Rogério disse que não, e a reunião se encerrou ali, com um pedido do Cabral para ele procurar o Paulo Roberto. E você sabe se o Paulo Roberto foi procurado pelo Rogério Nora? Eu não sei quanto tempo depois, o Rogério Nora procurou o Clóvis Primo, que era meu chefe direto, me chamou na sala e disse que tinha procurado, que nós, apesar de termos ganho uma obra com preço baixo, né, disputada, deveria atender ao pedido.
E você sabe qual era a porcentagem dessa propina pedida? 1%. 1%? Ok. Olha só, eu só queria deixar uma coisa, eu não tinha nada a ver com a área de Petrobras, só fui incluído no meio porque tinha Sérgio Cabral, Ok. tá? E os pagamentos ocorreram? Ocorreram Ok. ao Carlos Miranda. Ok. Você falou que foram 2 ou 3 pagamentos ao Carlos Miranda, é isso? Que eu me recorde, faz muito tempo, e eu não anotei, como não fazia parte anotei só o total, mas foram 2 ou 3, Desculpe, doutor, esclarecimento. 2 ou 3 pagamentos dos 2.700. dos 2.700. Tem uma viagem sua que o senhor relatou pra gente, no dia 14 de outubro de 2008, e com registros de entrada também do Carlos Miranda na sede lá. Você foi 14 de outubro de 2008, só foi e voltou para São Paulo no mesmo dia. Sim. Por qual motivo você foi lá? Essa viagem bate com a data de entrega de uma das parcelas para o Dr. Carlos Miranda. E por que o senhor foi para São Paulo, não fez o pagamento no Rio? Porque o Clóvis Primo, que conversava isso dentro da Andrade Gutierrez, com um diretor financeiro que chama-se Ricardo Campolina, e esse dinheiro estava em São Paulo. Ok, aí o senhor foi para São Paulo. Foi. Você entregou uma planilha de supostas viagens no seu acordo. Só queria confirmar se esse aqui era o relato de viagens que você fazia em nome da empresa, é isso? Sim. Ok, essa planilha foi juntada aos autos, junto com a denúncia, e são relativas às passagens aéreas do colaborador. O senhor falou que foi 2 ou 3 pagamentos. Entre 2000, você tem aqui 2 viagens de 3 de março de 2009 e 10 de março de 2009 para São Paulo, com ida e volta no mesmo dia. E nos seus documentos que o senhor também entregou, com compromissos funcionais, a gente tem aqui 2 reuniões com o Carlos Miranda, em 2 de janeiro de 2009 e 14 de janeiro de 2009, ou seja, datas bem próximas a 14 de outubro. Esses outros pagamentos podem ter ocorrido nessas datas? Pelo que eu me recordo, nós pagamos isso num período mais curto. Uhum. Então eu acho que a gente pode ter pago não tão longo assim. Esse dia especificamente eu me lembro. Eu acho que deve ter sido uma coisa mais curta. Tá, mas algum pagamento. Pode ter sido algum outro pagamento. Algum resquício desse pagamento pode ter sido feito nessas datas? Talvez. Ok. Os pagamentos eram feitos como? Era transferência bancária? Como que eram feitos esses pagamentos? Em espécie. Em espécie? Sim. Ok. Você já fez pagamentos também no Rio de Janeiro para o seu Carlos Miranda, de propinas? Sim. Em quais endereços? Vou mudar a pergunta. Você declinou alguns endereços aqui. Rua Taúfo Paiva, 1251, e depois Rua Jardim Botânico, 674. O que são esses endereços? Esses endereços eram o escritório do Carlos Miranda no Rio de Janeiro, onde de vez em quando ele me chamava para cobrar, para mostrar a planilha, o que eu estava devendo, eu levava minha planilha até para poder saber se era devido ou não. Ok. Aqui foi apresentado também, no seu acordo, algumas reuniões, uns compromissos com Carlos Miranda e seu Sérgio Cabral. Eu gostaria que o senhor confirmasse, por favor. Só, doutor. Não precisa olhar um a um, mas só... Desculpa, silêncio. Tem a localização? Está na denúncia também, excelência. Não tem que o evento específico, mas se for o caso eu... Tá, então são documentos que estão sendo mostrados aqui à testemunha, que segundo o Ministério Público estão na denúncia. Um deles começa aqui: assunto, reunião, governador Sérgio Cabral, local, Palácio Guanabara, início 4/10/2007, fim 4/10/2007. E a outra grupo de documentos começa: assunto, lembrar a que reunião no Leblon, Carlos Miranda, hoje 9 horas. Eu só gostaria de certificar se são compromissos funcionais no contexto do Andrade Gutierrez. Olha, o que eu posso falar que sobre reunião com o governador, existiam várias reuniões, se você for pegar lá, e como eu falei, não eram sobre propina, eram sobre obras em andamento, muita cobrança,
atraso de pagamento que a gente ia cobrar. O assunto não era somente isso. Com o Carlos Miranda, com certeza, esses eventos eram para bater planilha, acertar entrega de propina ou não, entendeu? Mas eram mais relacionados a isso. Ok. Eram relacionados a isso. Você relatou também no depoimento que o Wilson Carlos ele gerenciava um cartel, distribuía obras lá que eram listadas pelo Rio de Janeiro. Você confirma isso? Eu confirmo que ele dizia, no caso nosso aí de Manguinhos, né, e do Arco Metropolitano, em qual obra a gente iria entrar e com quais empresas a gente iria entrar. Ok. Então, o resultado do que era combinado com ele era o que ocorria no final da licitação? A maioria das vezes. Ok. E o senhor disse também que apesar de ter das tratativas iniciais, era praxe o pagamento de 5% de propina para o governo do estado do Rio de Janeiro nessas obras, no geral, e depois balanceava, o senhor confirma? Nem sempre eram 5%, você pode ver aí que tem algumas obras que não são 5%. Né? Mas existia a propina e quem falava isso aí era o Dr. Wilson Carlos. Ok. Sem mais perguntas, silêncio. Você de acusação tem perguntas? Os defensores. Sim. Andrade Gutierrez tinha obras em vários estados. Ela se associou a Odebrecht, a OAS e outras tantas empresas de mesma natureza, formaram um cartel e foram assambarcando obras do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Em todas essas obras tinham propinas? Não sei responder ao senhor. A minha área de atuação era o estado do Rio de Janeiro. O resto o senhor não tomava conhecimento? Não. Mas tinha obras nesses estados? Não vou dizer do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Mas quais estados que tinham obras? Manaus, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Quase todos, né? Os mais ricos. Andrade Gutierrez operava um caixa 2. Pergunto, operava um caixa 2? Isso não chegava ao meu conhecimento. Tinha um diretor financeiro que tomava conta disso e Esse diretor faleceu. Ricardo Campolina faleceu. E ele nunca falou sobre isso? Comigo não. E quem entregou euros em mãos ao senhor? Foi uma pessoa a pedido do Ricardo Campolina, que ficava em São Paulo. Eu não me lembro o nome dele agora aqui, mas eu posso descobrir se eu quiser. E o senhor se compromete a entregar o nome dessa pessoa? Era um funcionário da Andrade que ficava em São Paulo. O senhor não sabe quem é? Eu não estou me lembrando agora o nome da pessoa. E essas operações que vocês realizavam com euros e burlavam a lei de concorrência pública com essa cartelização, era do conhecimento do senhor? Repete a pergunta, por favor. Os senhores ganhavam muitas obras públicas, e não eram pequenas. É uma construtora de grandes obras. Tudo que fosse referente ao Rio de Janeiro, eu tinha conhecimento. O que não era No resto do Brasil, não. No Rio também foi cartelizado. Foi cartelizado. Com quais empresas? Quais obras, doutor, específicas, então? Vocês trabalharam em várias. Ele citou aqui umas 10 obras, 15 Não, obras. não citei 15 obras, não. Então, ele citou 10 Na ou época do 5. Cabral, nós trabalhamos no Maracanã, com Odebrecht e OAS, e em Manguinhos, com EIT e Canter. E os senhores conheciam bem a estrutura da Petrobras? Como eu falei, eu cuidava do estado do Rio de Janeiro,
a área de petróleo não era a minha área. Não era área. Não era a minha área. Era uma, Mas era o uma outra senhor sabe diretoria. que se pagou por uma propina numa obra de terraplenagem do Comperge, que era uma obra exclusivamente da Petrobras. Porque eu estava na sala quando foi cobrado ao presidente da construtora. Já estava pronta a obra. Não estava pronta. Estava pagando ainda propina sem complementar a obra. Pelo que eu me lembre, essa obra foi de começo de março, começo de 2008. Março, e essa propina foi paga, se eu não me engano, aí está em agosto, setembro, não sei a data exata que está aí no... 14/8. Estava no começo. E os senhores conheciam a engrenagem da Petrobras? Eu não, O seu presidente conhecia bem. provavelmente. Então, ele quando foi discutir se deveria pagar ao governador do Rio, Sérgio Cabral, ele procurou o Roberto Costa, que confirmou que teria que haver o pagamento. Mas ele não se satisfez com essa determinação ou essa resposta do Paulo Roberto Costa. Ele procurou o Pedro Barusco. Pela ordem, excelência, isso não consta no processo. Isso está no termo, doutor? Estou no termo aqui. Não, excelência, em relação ao Comperge, não. Está aqui. Do Pedro Barusco? Procurou o Pedro Barusco? Não me recordo disso. Rogério doutor. Nora de Sá. Eu não sou Rogério Nora de Sá. e Não, nunca estou perguntando se é Não, verdadeiro sim, sim. esse fato. O senhor tem conhecimento disso? Não. Eu não conheço. Eu nunca trabalhei na área de óleo e gás, petróleo da Andrade Gutierrez e de nenhuma outra empresa. Então, eu até escutei falar o nome dessas pessoas já, mas nunca conhecidas. E mais, não se conformou também com a resposta do Barusco. Ele procurou o Renato Duque. Doutor, tem esse depoimento? Porque eu Folhas tenho 354 do termo de colaboração número 3, Rogério Nora de Sá. É o que eu tenho em mãos. E a assinatura, posso passar para Mas Vossa aqui, acho que Excelência. não, mas aqui não é referente ao caso Sérgio Cabral, doutor. No caso Sérgio Cabral, o depoimento dele, salvo aquilo que ele fala que procurou só o Paulo Roberto Costa. Não, ele fala aqui sim sobre o Cabral. Não falo isso. Está aqui. Tema Petrobras afirmou que Andrade Gutierrez não tinha contatos na área de petróleo e então decidiu entrar nesse mercado através de participação na concorrência para a Refap. Não sem antes ter estruturado tecnicamente e estudado os projetos. Não, mas veja bem lá embaixo, lá, que quem procurou Andrade Gutierrez para solicitar propina, no contexto da Regap, não da terraplanagem, foi pela área de engenharia Pedro Barusco. Havendo o depoente, no que diz respeito à debastação refino, procurado Paulo Roberto Costa. Para confirmar, teria que vir pagamento de propina. Então aqui está falando do Regap, não da terraplanagem. Não da terraplanagem. É. Terraplanagem só procurou o Roberto Costa. Porque ele saiu com uma resposta do Renato Duque, que escreveu em um papel a palavra assim. Pela ordem, excelência, estou confundindo os fatos ainda. Não, está na 354, excelência. Veja a primeira linha. Tudo bem, doutor, mas Certo, ele está mas confundindo é uma obra referente com a outra. outra obra. Ele né? pode Confina confundir em outra depois. obra. Então, mas enfim, doutor, Não, qual mas que é a pergunta? Não, a pergunta eu já fiz a ele, eles conheciam o mecanismo Certo. da Petrobras, quem mandava na Petrobras tinha uma hierarquia nessa organização, era o Renato Duque. E eles percorreram todos os trâmites para saber como deveriam fazer, quer dizer, eles foram muito parceiros desse pessoal da Petrobras. E tinha dinheiro do Estado pagando essa obra da terraplanagem? Eu não sei dizer, porque essa obra, como eu falei, não fazia parte. Eu não trabalhava na área de. Quem licitou foi a Petrobras, não foi? Eu não tinha nada a ver com isso. E o Estado do Rio colaborou, botou dinheiro lá? Eu não sei dizer para o senhor. O Cabral solicitou uma propina ou solicitou uma ajuda ou ele deu em troca um favor para receber o que deu? Olha, eu não sei dizer para o senhor isso que você está querendo me perguntar. O que eu escutei lá foi um pedido e o Rogério disse não e foi procurar as pessoas. Aí estava no depoimento dele. Isso eu tenho que perguntar ao Dr. Rogério Nora ou o diretor da área de óleo e gás da Andrade Gutierrez. Só complementando a história, doutor. Depois do não, Doutor, ele...
Não, sim, prosseguir. não, mas peraí. Não, deixa eu estar respondendo. Que o depoente também foi para São Paulo nesse dia, apresentando na oportunidade uma planilha de passagens aéreas emitidas em seu favor pela Andrade Gutierrez, que nesse dia o colaborador foi a São Paulo, tendo retornado no mesmo dia ao Rio de Janeiro, em voos da TAM, que o depoente não se recorda o valor, mas entregou valores em espécie em euros a Carlos Miranda, que o valor da propina convertido em reais era muito alto e a quantidade de euros era pequena, pois eram notas de 500 euros. Em 14 de 8 de 2000 em 14 de outubro de 2008, esse fato ocorreu. O senhor tinha essas notas de euros em suas mãos. Que medida o senhor tomou dentro da empresa? Continuou participando dessa prática de fraude, de evasão de divisas, de lavagem, de tudo que a empresa criara com seu Caixa 2? O que eu fiz foi pegar um envelope que estava disponível a pedido do Dr. Ricardo Cipollino, por orientação do Rogério, e entregar a ele essa nota de euros. Ele fez a conversão e eu não me lembro quanto é que dava isso. Me lembro que era o detalhe que eu dei, que eu me lembro que era pouco dinheiro, poucas notas para um volume grande em reais. Mas o senhor, como um executivo, uma pessoa experiente que fez carreira numa empresa de grandes obras aqui no Brasil, o senhor deveria ter ficado, pelo menos, cabreiro com essa situação de dar propina em euros, né? Porque tinha a obrigação da Andrade de comprar. Isso devia ser comum, porque isso não incomodou Vossa Excelência. Foi a única vez que eu me lembro disso e vinha de uma outra área que era a diretoria financeira. E quando se pagava propina para o governo do Rio, como o senhor diz ali, 5%, 7%, o senhor pagava em moeda estrangeira ou pagava em espécie, em real? Que eu me lembro, a maioria das vezes, em espécie em real. Mas a maioria, não todas as vezes. Eu não vou dizer que foram todos, que eu posso cair em algum engano, mas a maioria. Mas tinha moeda estrangeira no meio. Nesse caso teve, que eu me lembro. Agora, o senhor não sabe qual a vantagem que as outras empresas que participavam desses consórcios com a Andrade Gutierrez obtiveram do governo do Estado, né? Nós estamos falando do Comperge ou em outro? De todas as obras, que a empresa do senhor participou de todas as obras do Rio de Janeiro, já participava há muitos anos lá. Tinha até crédito no metrô de Copacabana. Ela tinha faturas não pagas no metrô de Copacabana. E não participamos de todas as obras. Eram outros governos naquela altura, né, que deveriam estar devendo. Eu fico por aqui, Excelência. Muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Bom, eu vou perguntar. Só um minutinho, eu vou interromper pelo tamanho do áudio já.